você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28, até o versículo de número 31. Isaías 40, do verso 28 até o verso 31. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte e ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Amém. Bom, no capítulo 40 de Isaías, nós temos aí no começo do capítulo, lá nos primeiros versículos, a fala que ficou muito conhecida na vida de João Batista, fazendo o anúncio do Messias, que viria trazer libertação ao homem. Em um segundo momento, versículos depois, nós temos questionamentos ao homem acerca da criação. Questionamentos esses que cala a qualquer um diante do poder e da magnitude do nosso Deus em tamanha sabedoria e esplendor. E aqui, esses versículos que lemos, nós nos deparamos com esse texto muito pertinente para essa situação, e nós vamos refletir nesses poucos versículos nessa noite, e eu espero que o Senhor fale ao seu coração. Versículo 28 vai dizer assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Bom, somente Deus é independente. Somente Ele é o eterno. Os homens são totalmente dependentes, e por isso que nós sofremos tanto, por conta dessa dependência. Ninguém consegue ser feliz sozinho, em si mesmo. Ninguém consegue ser feliz dentro de uma bolha. A felicidade, para ela ser plena, nós dependemos uns dos outros, e acima de tudo nós dependemos do Senhor. Nós carecemos do cuidado de Deus o tempo todo. E nem se diga então o dom da vida, porque sem essa, o que seria de nós? Já Deus ele é incomparável, conforme indica a sua natureza eterna. A eternidade, ela é um atributo essencial e exclusivo de Deus, já que eternidade denota que não houve um tempo, um determinado momento da história em que Deus não existisse. Deus ele foi criado aqui, nesse momento da história. Isso não existe, ele é eterno. Então, quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de eterno para frente, mas também de eterno para trás. Deus ele sempre existiu. Ele criou todas as coisas. Ele é o Deus da criação. Ele é o Deus que trouxe a vida. O Criador é o Deus eterno. E na qualidade de Deus eterno, Ele nunca se cansa e nem se esgota as suas energias. A compreensão acerca dele, ela é tanto ilimitada, como também é insondável. O que é isso? Nós podemos conhecer apenas aquilo que Deus se permite ser conhecido.
somente aquilo que Deus se mostra para nós. Pelas Escrituras Sagradas, nós sabemos muita coisa de Deus, mas não tudo. Eu acredito que nós sabemos o principal, o essencial, aquilo que é necessário para que venhamos servir a Deus, para que venhamos adorar a Deus, para que venhamos nos relacionar com Deus. Mas nós nunca podemos pegar esse Deus, que Ele é insondável, que Ele é o eterno, que Ele é grande em todo o seu esplendor, e definirmos e colocarmos Ele dentro de um modelo bem apurado, de uma teologia, de uma caixinha de fósforo. Porque Deus Ele é muito maior do que a nossa própria compreensão, do que o nosso próprio entendimento. O versículo 29 diz assim que Deus Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os homens, tão fracos e débeis, recebem poder para viver e ser alguma coisa. E como isso? Mediante o amor de Deus, porque nós dependemos dele. É Ele que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós dependemos em tudo do nosso Senhor. Ele nos concede mais forças enquanto a carga ela vai se tornando mais leve. Então, talvez, em algum momento da nossa vida, nós percebemos que está muito pesado. Mas daqui a pouco a gente percebe que não mudou muita coisa, mas a vida está mais leve. E o que é isso, senão a força que Deus concede aos seus, para conseguir atravessar essas adversidades e carregar todo esse fardo. E lógico que na companhia do nosso Deus, que nós lançamos sobre Ele o nosso fardo e que Ele nos sustenta ao longo dessa jornada. Mas a consciência de ser fraco, é o primeiro passo para a obtenção do poder que vem do alto. Eu vou repetir. A consciência de ser fraco é o primeiro passo para a obtenção do poder que vem do alto. É a humildade que nos recomenda a Deus. A autossuficiência, o orgulho, esses são impedimentos para que venhamos vivenciar a graça de Deus em nossas vidas. Mas quando nós nos mostramos fracos, carentes e dependentes do Senhor, aí então Ele faz forte ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, na parte B do versículo, vai dizer assim: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E o versículo anterior a esse diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza de não achar que é capaz, contudo, de se dispor a trabalhar e servir a Deus mesmo assim. Porque o Senhor Ele não pega pessoas que são muito capacitadas, que batem no peito e diz: deixa comigo que eu faço, eu resolvo, eu aconteço. Mas normalmente o Senhor, Ele chama para si aqueles que acham que não são capazes, que não vão conseguir. Aqueles que se mostram frágeis, vulneráveis e dependentes. Então Deus Ele faz grandes coisas através da vida desses homens e mulheres. E por que Deus faz assim? Porque quando essas grandes coisas são efetuadas, eles não têm como olhar para si e falar: puxa, olha como eu sou bom. Porque eles sabem que eles não são nada sem Deus. É o que diz, estou lembrando agora, Jesus no texto lá da videira: sem mim nada podeis fazer. De João 15,
se não me falha a memória. E assim, à medida que mais trabalhamos e nos dispomos, mais forte ficamos pela graça de Deus, pelo cuidado, pela provisão, pela intervenção do nosso Deus. Continuando, o versículo 30, ele diz assim: os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Sim, os jovens, muitas vezes nós nos colocamos a admirar a energia ilimitada deles, né? E cada dia mais eu estou vendo essa energia indo embora, assim, porque eu já não tenho mais 20 anos, né? Então, às vezes, quando a gente se depara com algumas pessoas que são mais jovens e que não se cansam de maneira nenhuma, a gente sempre se põe a admirar aquilo, juventude, né? Mas, até mesmo esses jovens, quando eles extrapolam nessa energia, eles ficam cansados, eles de exausto caem. Quando eles exageram, o cansaço chega também para esses jovens. Sim, o cansaço chega. Quando nós pegamos uma criança, e talvez muitos de vocês estão vivenciando isso, né? Porque eu estou vivenciando isso lá em casa. E aí, e graças a Deus por isso. O Guga tem uma energia ilimitada. Então tem alguns dias que o despertador lá de casa lá é muito cedo que acorda o Guga, e aquela energia ilimitada. E aí a gente vai tentar acompanhar e fazer as coisas e interagir e ter aquele tempo com ele, só que aí a gente acaba se cansando. E parece que ele demora, a pilha dele é Duracell, demora um pouquinho mais para poder acabar. Mas chega um momento que ele capota, que ele dorme, de exausto ele também cai. E é assim também com os jovens, é assim também com aqueles que são mais novos. Eles também têm um limite. John Wesley, um homem muito admirado na história da igreja cristã, ele era um homem de energia ilimitada. Mesmo em sua idade avançada, mesmo quando ele já estava lá, chegando naquela idade de juventude que muitas vezes nós falamos, anunciando os cultos de jovens aqui na igreja, né? Então, mesmo na idade avançada, esse homem ele tinha uma energia ilimitada. Ele viveu até os 88 anos de idade. E quando ele tinha 82 anos, escute bem, 82 anos, ele citou uma frase impressionante que eu quero ler para vocês. Bendigo a Deus que nunca me canso de meu trabalho, mas me canso em meu trabalho. Eu vou repetir. Bendigo a Deus que nunca me canso de meu trabalho, mas me canso em meu trabalho. Contudo, ficar cansado nunca o deixou cansado. Vocês percebem aí? Ficar cansado nunca o deixou cansado. E quanto a você, meu amado irmão? Você está cansado? Talvez você diga para você mesmo que está cansado. É até um paradoxo, né, de dizer para pessoas que estão vivendo o isolamento social e falar, você está cansado? A pessoa fala, não, eu estou cansado. Mas como assim? Você está cansado? Mas você está cansado do trabalho ou você está cansado no trabalho? Você está cansado da espera ou você está cansado na espera? Meu querido, canse no trabalho, canse na espera, mas persevere com a energia que vem de Deus sobre a sua vida. Persevere com a energia que vem de Deus sobre a sua vida. Pois o seu trabalho no Senhor, ele não é vão. Como diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O apóstolo Paulo diz assim aos Coríntios,
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E que assim seja na sua vida e no seu coração. E o último versículo, versículo 31, ele vai dizer assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Bom, o homem por si só, ele é fraco, frágil, débil, sem energia, sem vigor. Mas os que esperam no Senhor e que estão em comunhão com esse Senhor, que estão em comunhão com Ele, a despeito de todas as dificuldades, eles obterão força divina. Eles obterão a provisão do eterno em suas vidas. Esses terão as suas forças renovadas e subirão como que com asas de águias. E por falar em águia, essa ave de rapina, ela renova as suas forças até a idade avançada. Então esse exemplo de águia nas Escrituras Sagradas, ele é muito rico e muito pertinente. Além disso, esse versículo que lemos, ele também menciona o exemplo de atletas, no ato de correr sem se cansar e de caminhar sem se fatigar. Bom, os atletas muitas vezes eles nos impressionam por tamanha velocidade, quando nós pegamos aí um velocista, ou por tamanha distância, como é o caso aí de corredores de maratonas. E assim, eles aguentam correr em um mesmo ritmo por um longo período, por um longo tempo. Enquanto que nós, meros mortais, que não somos tão atletas assim, nós, na maioria das vezes, nós somos andarilhos, pessoas andarilhas, mas ainda assim, mesmo nas andanças da vida, muitos se fatigam, muitos ficam exaustos, muitos se cansam. Algo peculiar de respondermos, muitas vezes quando questionados, quando nós, alguma pessoa chega para a gente e fala assim: e aí? E aí, André? E aí, Tainara? Como você está? Então, algo muito peculiar de nós dizermos é: estou caminhando. Né? Quando nós não dizemos que está tudo bem, ou então até falamos: está tudo bem. Mas e aí, está tudo bem as coisas? Está caminhando. Então é algo muito peculiar essa fala e cabe muito diante desse momento. Mas a questão desse caminhando, eu quero perguntar para você nessa noite, e responda no seu íntimo, mas como que está essa caminhada? Como que você está caminhando? Cansado ou disposto? Porque caminhar por caminhar não quer dizer muita coisa. Mas como você está caminhando? Porque o Senhor, Ele é fiel. E todos aqueles que dependem dEle, Ele manda essa força. Ele manda essa intervenção do Eterno sobre a vida dos finitos, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida daqueles que dependem do seu amor e da sua graça. Como você está nessa caminhada, meu irmão? Cansado ou disposto? E assim, em uma linguagem figurada, falando acerca da nossa vida, da nossa vivência e das pessoas num termo geral, alguns voam alto e habitam nas alturas. Outros, embora não possam elevar-se nem voar tão rapidamente, eles são fortes o suficiente
para correr sem se cansar. Outros ainda não possam voar nem correr, mas eles podem andar sem se cansar. Pelo que nós aprendemos que há provisão para todo homem que depende de Deus. Então talvez voar não é a sua realidade, correr não é a sua realidade, mas andar seja a sua realidade. E ainda assim, Deus te sustenta, Deus te dá forças, Deus é contigo. Então, se está te faltando força, se está te faltando essa disposição, suplique a esse Deus, que Ele há de enviar esse cuidado, essa intervenção sobre a sua vida. Que você se canse no trabalho, que você se canse na espera, mas que você não se canse do trabalho, que você não se canse da espera, porque Deus é contigo. Quem se lança ao cuidado e à provisão de Deus, recebe do alto o poder e o vigor para superar todas as limitações. Que você possa superar as suas limitações. E superando as suas limitações, você não vai poder atribuir a nenhum outro ser tamanha força, senão ao Deus Todo-Poderoso. E para encerrar essa reflexão, eu quero encerrar lendo um texto que eu acredito que vem de encontro ao que falamos, ao que refletimos nessa reflexão de oração até aqui, que encontra-se em Josué, capítulo 14, versículo 6 até o versículo de número 11. Josué, capítulo 14, do versículo 6 até o versículo de número 11. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim, de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Puxa, que texto maravilhoso, né? Uma promessa da terra prometida, que foi prometida aí a Josué e a Caleb. Vai relatar aqui que o servo do Senhor tinha 40 anos de idade, passaram-se 45 anos, ele com 85 anos, dando um testemunho como esse, que o Senhor preservou ele até ali, e que ele tinha ainda a mesma força e o mesmo vigor do que naquela ocasião, passado 45 anos. 45 anos. Anos intensos. Anos carregados de emoções, de muitas situações nos desertos da vida. Aqui está o modelo. E eu quero te fazer uma pergunta. Vamos juntos? Você topa ir comigo
nesse caminho de peregrinação? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e responda a Deus em oração acerca da tua força, do seu vigor, acerca daquilo que te falta e da sua dependência do Senhor, o Deus Todo-Poderoso.